Adriano Almeida dirigia sua BMW pelas curvas sinuosas da rodovia Rio-Santos, finalmente respirando o ar salgado do mar depois de 3 meses presos em São Paulo. O empresário de 42 anos havia construído um império no ramo de tecnologia, mas nos últimos tempos sentia que o sucesso estava cobrando um preço alto demais. Suas empresas de software faturavam milhões por ano, mas ele havia perdido o contato com tudo que realmente importava na vida. A pressão dos negócios estava afetando sua saúde. Dormia mal, comia pior ainda e havia desenvolvido uma paranoia constante sobre competidores tentando sabotar seus projetos. Seus médicos haviam sido claros: ou tirava férias prolongadas ou enfrentaria consequências graves para a saúde. Foi assim que decidiu passar 15 dias em sua casa de praia em Guarujá, longe de tudo e de todos. A mansão em Riviera de São Lourenço era seu refúgio particular. Havia comprado a propriedade 5 anos atrás, quando sua primeira empresa foi vendida por uma quantia impressionante. A casa tinha vista privilegiada para o mar, piscina infinita, jardins paisagísticos e toda a privacidade que um homem de sua posição poderia desejar. Mais importante ainda, ficava longe o suficiente de São Paulo para que ninguém o incomodasse com questões de trabalho. Quando estacionou na garagem, já podia ouvir o som das ondas quebrando na praia particular que ficava a poucos metros da casa. O portão eletrônico se fechou atrás dele com um som suave e seguro. Por um momento, sentiu-se realmente protegido do mundo exterior. "Bom dia, senhor Adriano", cumprimentou Dona Conceição, a cozinheira que trabalhava para ele há mais de 10 anos. Era uma mulher de 35 anos, viúva, que havia se tornado praticamente indispensável. "Que bom que chegou bem. Já preparei seu quarto e o almoço está quase pronto." "Obrigado, Conceição, como sempre perfeita", respondeu Adriano com um sorriso sincero. Dona Conceição era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Além de ser excelente cozinheira, era discreta, confiável e conhecia todos os seus gostos e manias. "Senhor, trouxe minha filha hoje porque a escola dela estava fechada para a reforma. Espero que não se incomode. Ela é bem comportada e não vai atrapalhar." "Claro que não se preocupa. Onde está ela?" "Brincando no Jardim dos Fundos. Vitória tem 8 anos agora, muito esperta. Até ajuda a mãe quando pode." Adriano assentiu e seguiu para seu quarto para trocar de roupa. Colocou bermuda de linho branco e uma camiseta polo azul marinho. Algo impensável em São Paulo, onde sempre usava ternos italianos e gravatas de seda. Sentir a brisa do mar através da janela aberta já era um alívio imenso. Desceu para o terraço que dava vista para o oceano e se serviu de uma caipirinha, que Conceição havia preparado com cachaça artesanal e limões frescos. Sentou-se numa poltrona de vime e fechou os olhos, permitindo-se relaxar pela primeira vez em meses. O som das ondas era como uma terapia natural para seus nervos exaustos. Seu celular tocou 3 vezes nos primeiros 30 minutos, mas Adriano resolveu ignorá-lo completamente. Havia deixado claro para sua equipe que só deveria ser contactado em caso de emergência absoluta. Tudo o mais poderia esperar 15 dias. O almoço foi servido na varanda com vista para o mar. Peixe grelhado, fresquinho, pescado naquela manhã, legumes orgânicos do próprio jardim, arroz de coco temperado com ervas finas e uma salada tropical com manga e castanha do Pará. Adriano comia devagar, saboreando cada garfada e o silêncio que tanto havia perdido em São Paulo. De vez em quando escutava risadas de criança vindo do jardim, o que o fazia sorrir. Fazia tanto tempo que não ouvia sons de alegria genuína. Em seu mundo corporativo, até os risos pareciam calculados e interesseiros. Após o almoço, decidiu dar uma volta pela praia. A propriedade tinha acesso direto a uma faixa de areia quase privativa, protegida por pedras naturais nas laterais. Adriano caminhou pela areia fina, sentindo o sol esquentando as costas e a água gelada do mar, lambendo seus pés descalços. Foi quando viu uma menina morena de cabelos cacheados construindo um castelo de areia elaborado perto das pedras. Devia ser Vitória, a filha de Conceição.
A criança trabalhava com concentração total, moldando torres e muros com a dedicação de uma pequena arquiteta. Que castelo interessante, disse Adriano se aproximando devagar para não assustá-la. A menina levantou o olhar. Tinha olhos grandes e expressivos, castanhos como os da mãe, mas com uma vivacidade que era completamente sua. Obrigada. Estou fazendo um palácio para as sereias que vivem nestas pedras. Mamãe disse que você é o dono desta casa toda. Sou sim, e você deve ser a Vitória. Isso. Mamãe fala muito de você. Diz que é uma pessoa boa e que trata ela com respeito. Adriano ficou tocado com o comentário. Espero que seja verdade. Posso te ajudar com o castelo? Pode, mas tem que seguir as regras das sereias. Que regras são essas? Primeiro, cada torre tem que ter uma janela virada para o mar, para elas poderem ver os navios passando. Segundo, não pode fazer muito barulho, porque sereias têm ouvidos sensíveis. E terceiro, tem que acreditar em magia, senão o castelo desmorona. Adriano riu genuinamente pela primeira vez em semanas. Acho que consigo seguir essas regras. Durante a próxima hora e meia, Adriano se divertiu mais do que havia se divertido em meses. Vitória era inteligente, criativa e tinha uma imaginação fértil que o encantava. Ela contava histórias elaboradas sobre cada torre do castelo, explicava a hierarquia das sereias que viveriam ali e fazia perguntas interessantes sobre tudo, desde por que o mar é salgado até como funcionam os computadores. Você trabalha com computadores, né? Perguntou Vitória, enquanto decorava uma torre com conchas. Sim, minha empresa faz programas de computador. E você gosta? A pergunta simples pegou Adriano de surpresa. Quando havia sido a última vez que alguém perguntara se ele gostava do que fazia? É complicado, respondeu honestamente. Gosto de criar coisas novas, de resolver problemas, mas às vezes fico tão ocupado que esqueço por que comecei a fazer isso. Minha professora diz que quando crescer, tenho que escolher um trabalho que me faça sorrir. O seu trabalho te faz sorrir? Adriano parou de mexer na areia por um momento. Antes fazia. Agora, não tanto. Então talvez precise mudar alguma coisa. A sabedoria simples da menina o impactou. Aqui estava uma criança de 8 anos dando conselhos que vários terapeutas caros não haviam conseguido transmitir. Você é muito inteligente, sabia? Mamãe diz que sou curiosa demais para o meu próprio bem, riu Vitória. Enquanto trabalhavam no castelo, Adriano observava Vitória com crescente admiração. Ela era determinada, criativa e tinha uma forma única de ver o mundo. Mais importante, parecia genuinamente feliz, algo que Adriano havia esquecido como se sentia. Senhor Adriano, disse Vitória de repente, sua expressão ficando séria. Posso contar um segredo? O tom mudou completamente. Adriano notou que a menina olhava nervosamente ao redor. Claro. Pode confiar em mim. Ontem escutei uns homens conversando aqui na praia. Eles não me viram porque estava escondida atrás daquelas pedras ali, procurando caranguejos. Adriano franziu a testa. Que tipo de conversa? Falavam de você. Diziam que sabiam que chegaria hoje porque alguém havia contado a rotina da casa. E que amanhã à noite vão te sequestrar. O sangue de Adriano gelou. Olhou para a menina, procurando algum sinal de que fosse apenas imaginação infantil ou uma história inventada, mas Vitória parecia completamente séria e até um pouco assustada. Tem certeza absoluta do que ouviu? Sim, um deles disse que já sabiam tudo sobre a casa, que a única pessoa que ficava à noite era seu Joaquim, o caseiro, e que seria fácil porque você sempre fica sozinho nos primeiros dias de férias. Joaquim era realmente o único funcionário que dormia na propriedade, numa casa menor nos fundos do terreno. Conceição e Vitória voltavam para casa na cidade todas as noites, e os demais funcionários só vinham durante o dia. Vitória, você contou isso para sua mãe? Não, ela ia ficar muito preocupada e talvez até perdesse o emprego se achasse que trabalhar aqui é perigoso. Mas pensei que devia contar para o senhor porque... Bem, porque não quero que nada de ruim aconteça. Adriano se levantou, a mente trabalhando rapidamente.
Nos últimos 2 anos havia recebido algumas ameaças vagas por e-mail e até uma carta anônima, consequência natural de seu sucesso nos negócios e da exposição na mídia. Havia contratado segurança pessoal em São Paulo, mas nunca imaginou que pudessem rastreá-lo até a casa de praia. Você fez muito bem em me contar. Pode me descrever esses homens? Um era alto e careca, com uma tatuagem no pescoço que parecia uma cobra. O outro tinha uma cicatriz bem feia no rosto, aqui do lado do olho direito. E tinha um terceiro que ficava mais longe vigiando. Esse eu não vi bem. Falavam baixo, mas eu escuto muito bem. Adriano sentiu um calafrio percorrer a espinha. Vitória estava sendo muito específica para ser imaginação. Além disso, a menina parecia genuinamente preocupada e assustada. Vitória, isso tem que ficar entre nós por enquanto, está bem? Não conte para ninguém ainda, nem para sua mãe. Está bem. Mas o senhor vai se cuidar? Vai chamar a polícia? Vou sim, e vou tomar todas as precauções necessárias. Obrigado por confiar em mim. O senhor é importante para minha mãe, e agora é importante para mim também. Não quero que nada ruim aconteça. A sinceridade na voz de Vitória tocou profundamente Adriano. Fazia muito tempo que alguém se preocupava genuinamente com seu bem-estar. Vou ficar bem, prometo. Naquela tarde, Adriano mal conseguiu se concentrar em qualquer coisa. Ficou na varanda de seu quarto observando a praia, atento a qualquer movimento estranho. Cada pessoa que caminhava pela areia ao longe era motivo de suspeita. Por volta das 18 horas, ligou para Marcos Silva, seu chefe de segurança em São Paulo. Marcos, preciso que você venha para Guarujá hoje mesmo e traga pelo menos 2 homens de sua confiança. Aconteceu alguma coisa, senhor? Talvez. Recebi informações sobre uma possível ameaça. Prefiro não arriscar. Posso saber que tipo de informação? Adriano hesitou. Como explicar que a fonte era uma criança de 8 anos? Alguém pode estar planejando algo para amanhã à noite. E Marcos, discrição total. Não quero alarmar os funcionários nem chamar atenção. Entendido. Estaremos aí em 3 horas. Marcos chegou no final da tarde com 2 seguranças experientes, João e Pereira, ambos ex-policiais que já haviam trabalhado para Adriano em outras ocasiões. Adriano explicou a situação de forma vaga, omitindo apenas que a informação havia vindo de uma criança. Temos algumas opções, disse Marcos após analisar a planta da casa. Primeira, voltamos para São Paulo hoje mesmo. Segunda, montamos um esquema de segurança aqui e esperamos para ver se algo acontece. Terceira, chamamos a polícia preventivamente. Não vou deixar que me expulsem da minha própria casa, respondeu Adriano com determinação. E quanto à polícia, que evidências temos? Uma conversa que alguém escutou? Vão achar que é paranoia. Então ficamos e montamos a segurança. Mas se algo der errado, eu assumo a responsabilidade. Durante o jantar, Adriano observou discretamente Conceição e Vitória. A cozinheira não parecia saber de nada e estava em seu comportamento normal, eficiente, carinhosa com a filha e respeitosa com ele. Vitória, por outro lado, ocasionalmente trocava olhares significativos com ele. A menina estava claramente preocupada, mas mantinha o segredo como havia prometido. Senhor está mais quieto hoje, comentou Conceição servindo a sobremesa. Não está gostando da comida? Está tudo perfeito, como sempre. Só estou um pouco cansado da viagem. Amanhã vai estar melhor. O primeiro dia sempre é assim. Se ela soubesse o que possivelmente aconteceria amanhã à noite, pensou Adriano. Após o jantar, quando Conceição e Vitória foram embora para a cidade, Adriano reuniu-se com Marcos e sua equipe para planejar a noite. Vamos dividir a vigília em turnos, explicou Marcos, espalhando um mapa da propriedade na mesa. João fica na parte da frente, Pereira nos fundos e eu circulo pela casa. Senhor Adriano, você fica no quarto, longe das janelas. Se algo acontecer, tem uma saída secreta pelos fundos que eles provavelmente não conhecem. E se for apenas paranoia minha? Melhor prevenir. Além disso, há algumas semanas o Departamento de Polícia nos informou que alguns criminosos de São Paulo estavam planejando sequestros de empresários em casas de praia durante as férias. Sua informação pode estar conectada a isso.
Adriano assentiu, sentindo-se um pouco melhor, sabendo que havia uma base real para suas preocupações. Por volta das 22 horas, Adriano se retirou para o quarto, mas sabia que não conseguiria dormir. Marcos havia instalado um sistema de comunicação temporário por rádio e eles manteriam contato durante toda a noite. Teste de comunicação, sussurrou Marcos no rádio às 23 horas. João aqui, posição norte ok. Pereira aqui, posição sul ok. Senhor Adriano, tudo bem aí? Tudo bem. As horas passaram lentamente. Adriano ficou acordado, ora lendo, ora caminhando pelo quarto, sempre atento aos ruídos da casa e às comunicações pelo rádio. Chegou a pensar algumas vezes que talvez fosse realmente paranoia, que uma criança de 8 anos poderia ter mal interpretado uma conversa inocente. Mas às 2h20 da madrugada, a voz tensa de João soou no rádio. Movimento na praia. 3 figuras se aproximando pela areia vindos do lado norte. Adriano sentiu o coração acelerar violentamente. Vitória estava certa. Confirmado, sussurrou Pereira. Também vejo do meu ângulo. Eles estão contornando a casa, parecem conhecer o layout. Equipamentos? Perguntou Marcos. Pelo que posso ver à luz da lua, tem mochilas e algo que parece ser equipamento de escalada. Pelos próximos 20 minutos, Adriano acompanhou pelo rádio os movimentos dos criminosos. Eles realmente pareciam conhecer a propriedade em detalhes. Foram direto aos pontos de entrada menos óbvios. Evitaram as áreas com sensores de movimento mais visíveis e neutralizaram o sistema de alarme perimetral com uma eficiência que sugeria planejamento profissional. Estão na área da lavanderia, informou João. Um deles está mexendo na fechadura da porta dos fundos. Senhor Adriano, prepare-se para usar a rota de fuga, instruiu Marcos. Mas neste momento, algo completamente inesperado aconteceu. Todas as luzes da casa e do jardim se acenderam simultaneamente, transformando a noite em dia, e uma voz potente e profissional soou por alto-falantes que Adriano nem sabia que existiam. Polícia Civil, vocês estão completamente cercados. Soltem imediatamente as armas e se entreguem com as mãos para cima. Gritos de surpresa, correria e palavrões se seguiram. Pelo rádio, Adriano escutou Marcos totalmente confuso. Que diabos está acontecendo? De onde saiu essa polícia? Não sei, respondeu João. Eles apareceram do nada. A confusão durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando finalmente Adriano desceu, acompanhado por Marcos, encontrou uma cena surreal. 3 homens algemados sendo conduzidos por pelo menos 6 policiais à paisana. Os criminosos pareciam tão surpresos quanto os seguranças de Adriano. Senhor Almeida, disse um homem forte de cerca de 50 anos, se aproximando e mostrando uma carteira de identidade. Sou o delegado Santos, da Polícia Civil de Guarujá. Recebemos uma denúncia anônima ontem sobre um possível sequestro planejado para esta propriedade. Denúncia anônima? Perguntou Adriano, embora já suspeitasse da resposta. Sim, uma ligação telefônica de uma criança. Normalmente não levamos esse tipo de denúncia muito a sério, especialmente vinda de menores. Mas a menina foi tão específica sobre detalhes, horários e descrições físicas que decidimos investigar discretamente. E que bom que fizemos. Adriano olhou para Marcos, que levantou as sobrancelhas completamente surpreso. A menina mencionou por acaso que um dos homens tinha uma cicatriz no rosto? Perguntou Adriano. Exatamente, e também falou de uma tatuagem de cobra no pescoço do outro. Como você sabia? Conhece a criança? Neste momento, Adriano entendeu tudo. Vitória não havia mantido o segredo só com ele. Havia ligado para a polícia por conta própria, usando todas as informações que lhe contara. Digamos que sim, respondeu Adriano, sorrindo pela primeira vez na noite. Bem, senhor, estes 3 têm extensas fichas criminais, especialistas em sequestros de empresários e pessoas de alto poder aquisitivo. Já estávamos atrás deles há meses. O delegado mostrou as carteiras de identidade dos presos. Eram realmente criminosos profissionais, com várias passagens pela polícia. Como eles conseguiram informações sobre minha rotina? Ainda estamos investigando, mas um deles já confessou que vinham observando a propriedade há semanas.
Aparentemente você é bastante previsível. Mesma época do ano para férias, mesmo local, mesmo padrão de comportamento. Eles tinham até fotos suas chegando e saindo. A revelação foi um choque. Adriano percebeu como havia sido ingênuo em relação à sua própria segurança. Na manhã seguinte, Conceição chegou cedo como sempre, mas parecia visivelmente preocupada e agitada. Senhor Adriano, Vitória me acordou no meio da madrugada contando uma história maluca sobre ter ligado para a polícia. Disse que escutou uns homens na praia falando em sequestrá-lo. Por favor, me diga que é imaginação de criança. Conceição, sente aqui, disse Adriano indicando uma cadeira na cozinha. Sua filha provavelmente salvou minha vida. Como assim? Adriano contou tudo. A conversa na praia, a tentativa de sequestro durante a madrugada, a intervenção da polícia. Conceição ficou pálida. Meu Deus do céu! E Vitória não me contou nada ontem. Na verdade, ela agiu de forma muito inteligente. Se vocês duas soubessem do perigo, poderiam ter se comportado de forma diferente e alertado os criminosos de que sabíamos de alguma coisa. O elemento surpresa foi fundamental. Conceição tampou o rosto com as mãos, ainda processando a informação. Senhor, se me permite perguntar, esses homens, como sabiam tanto sobre sua rotina? Era uma pergunta que Adriano havia feito a si mesmo durante toda a madrugada. Sua previsibilidade havia se tornado uma vulnerabilidade. Aparentemente, eu era mais óbvio do que imaginava. Eles me observavam há semanas, talvez meses. E agora? O senhor ainda vai ficar aqui? É seguro? A polícia disse que o grupo foi desmantelado. Mas vou ter que repensar muitas coisas sobre segurança pessoal. Vitória apareceu na cozinha ainda de pijama, com cara de quem não havia dormido direito desde que ligara para a polícia. Bom dia, senhor Adriano. Está tudo bem? A polícia conseguiu prender os homens maus? Conseguiu sim, graças a você. Você foi muito corajosa. Fiquei com medo que não acreditassem em mim. Por isso liguei para a polícia também, para ter certeza. Você fez exatamente a coisa certa. Conceição abraçou a filha com força, ainda processando o susto. Vitória, por que não me contou? Porque você ia ficar preocupada e talvez quisesse que a gente parasse de vir aqui. E eu gosto de vir aqui. Gosto do senhor Adriano. A simplicidade da resposta tocou Adriano profundamente. Durante os dias seguintes, Adriano descobriu que não conseguia relaxar como havia planejado. O episódio o havia abalado mais do que gostaria de admitir. Continuava olhando por cima do ombro, analisando cada pessoa que caminhava pela praia, questionando cada ruído estranho. Marcos havia sugerido que voltassem para São Paulo, mas Adriano se recusou. Não ia deixar que criminosos ditassem sua vida. Vitória, por outro lado, parecia ter voltado ao normal rapidamente. Continuava construindo castelos na praia, agora com a companhia frequente de Adriano, que havia decidido trabalhar muito menos e aproveitar mais as férias. Senhor Adriano, disse Vitória um dia, enquanto construíam um castelo particularmente elaborado, completo com muros, torres e até uma ponte levadiça feita de galhos. Por que alguém iria querer sequestrar você? Era uma pergunta difícil de responder para uma criança de 8 anos. Às vezes, Vitória, quando uma pessoa tem muito dinheiro, outras pessoas acham que podem pegá-lo de forma errada, machucando quem trabalhou honestamente para consegui-lo. Mas dinheiro não é tudo, né? Não, não é tudo. Na verdade, às vezes dinheiro pode causar mais problemas do que soluções. Minha mãe sempre diz que as coisas mais importantes da vida não custam dinheiro, como família, amigos, saúde, risadas. Adriano parou de mexer na areia e olhou para Vitória. Era impressionante como uma criança conseguia ter tanta sabedoria. Sua mãe está absolutamente certa. O senhor tem família? A pergunta era inocente, mas atingiu Adriano como uma flecha certeira. Não, nunca me casei, não tenho filhos. Por que não? Porque sempre estive ocupado demais trabalhando. Vitória ficou pensativa por um momento, moldando cuidadosamente uma torre. Isso parece muito triste e solitário. Às vezes é. Mas não é tarde demais, né? Minha professora sempre diz que nunca é tarde demais para começar algo novo e importante. Adriano sorriu, tocado pela sabedoria simples da menina.
Sua professora também é muito sábia. O senhor gostaria de ter uma família? A pergunta pegou Adriano completamente desprevenido. Nenhum adulto havia lhe perguntado isso diretamente em anos. Acho que sim. Acho que gostaria muito. Então, por que não faz uma? Bem, é complicado. Adultos sempre dizem que as coisas são complicadas, interrompeu Vitória. Mas às vezes são simples. Família é sobre amar as pessoas e cuidar umas das outras, não é? Naquela noite, durante o jantar, Adriano observou cuidadosamente a interação entre Conceição e Vitória. Havia uma conexão genuína entre elas, uma cumplicidade natural, um amor incondicional que ele nunca havia experimentado com ninguém. Conceição era claramente uma mãe dedicada, que trabalhava duro para dar o melhor para a filha, e Vitória, obviamente, adorava e respeitava a mãe. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que nunca se casou novamente? Conceição ficou visivelmente surpresa com a pergunta, mas respondeu com honestidade. Depois que meu marido morreu num acidente de trabalho, quando Vitória tinha apenas 2 anos, decidi que minha prioridade absoluta seria ela. Não que seja contra relacionamentos, mas nunca encontrei alguém que valesse a pena dividir nossa vida e que tratasse Vitória como ela merece. E Vitória, como se sente sobre não ter um pai presente? Às vezes pergunta sobre ter um pai, especialmente quando vê os amiguinhos com os pais. Mas explico que nossa família está completa e feliz do jeito que é, e que amor não depende de quantidade de pessoas. Adriano assentiu pensativo. Posso perguntar também por que nunca se casou? Indagou Conceição timidamente. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida. E talvez nunca tenha tido coragem de abrir mão do controle total sobre minha rotina. E agora, depois de tudo que passou, agora estou questionando muitas coisas. Nos dias seguintes, Adriano começou a passar mais tempo com Vitória e Conceição. Não de forma invasiva ou forçada, mas natural. Ajudava Vitória com algumas lições de casa que ela trazia, ensinava-lhe conceitos básicos sobre tecnologia quando ela demonstrava curiosidade, e conversava com Conceição sobre assuntos que iam muito além do trabalho. Uma tarde, enquanto Vitória cochilava na rede do jardim após o almoço, Conceição e Adriano conversavam no terraço. Senhor, posso falar uma coisa que está me preocupando? Sempre pode. Vitória está ficando muito apegada ao senhor. E eu fico preocupada porque quando as férias terminarem e voltarmos à rotina normal, eu sei, também tenho pensado nisso. O senhor é uma pessoa muito boa e generosa, mas Vitória é criança. Pode não entender que essa convivência é temporária. Adriano ficou quieto por um longo momento olhando o mar. E se não fosse temporária? Como assim? Conceição, estes têm sido os melhores dias que tive em muitos anos. Não por causa da casa ou da vista ou do conforto, mas por causa de vocês duas. Senhor Adriano, me deixa terminar, por favor. Sei que pode soar completamente louco, mas nunca me senti tão em casa em lugar nenhum quanto me sinto quando vocês estão aqui. E não é porque esta é minha casa, é porque vocês são... bem, vocês são família. Conceição ficou claramente surpresa e um pouco sem palavras. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que estes dias me fizeram questionar tudo sobre como tenho vivido minha vida. Mas, senhor, somos de mundos muito diferentes. Somos? Ou só pensamos que somos? Você trabalha duro, é honesta, cuida bem de sua filha, tem valores sólidos. Eu trabalho duro, tento ser honesto e estou aprendendo sobre valores com vocês. Talvez não sejamos tão diferentes assim. Naquela noite, Vitória apareceu na varanda, onde Adriano estava lendo um livro sobre desenvolvimento infantil que havia comprado em Guarujá. Posso sentar com o senhor? Sempre pode. Escutei vocês conversando hoje de tarde. Vitória, conversa de adultos. Não, tudo bem. Só queria perguntar uma coisa importante. O quê? Se o senhor pudesse escolher qualquer família do mundo, como seria? A pergunta pegou Adriano completamente desprevenido. Bem, seria uma família onde as pessoas se cuidassem umas das outras incondicionalmente, onde houvesse amor verdadeiro sem interesse, onde ninguém tivesse medo de ser quem realmente é,
onde cada pessoa fosse valorizada pelas suas qualidades únicas. E teria que ter filhos biológicos? Não necessariamente. Família é muito mais sobre amor, cuidado e comprometimento do que sobre genética ou sangue. Vitória assentiu, parecendo completamente satisfeita com a resposta. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que família é algo que a gente constrói, não algo que a gente nasce com. É sobre escolher amar as pessoas todos os dias. Adriano olhou para aquela menina de 8 anos e se perguntou como ela havia se tornado tão sábia com tão pouca idade. E você construiria uma família conosco? Perguntou Vitória diretamente, sem rodeios. A pergunta era simples, mas carregava um peso enorme. Adriano sabia que se respondesse sim, não poderia voltar atrás. Seria um comprometimento real, uma mudança completa de vida. Vitória, isso é uma decisão muito séria que envolve muitas pessoas. Eu sei que é sério, mas não perguntei se é sério. Perguntei se você faria. Adriano respirou fundo, olhou para o mar, depois de volta para Vitória. Sim, faria sem hesitar. Vitória sorriu o sorriso mais radiante que Adriano já havia visto. Então vou conversar com minha mãe. Vitória, espera. Isso não é só sua decisão. Eu sei. Mas mãe precisa saber que eu também quero. Que eu também sonho com isso. Na manhã seguinte, Adriano acordou com o som de conversas baixas e intensas vindo da cozinha. Quando desceu, encontrou Conceição preparando o café da manhã enquanto Vitória a ajudava. Mas ambas pareciam ter tido uma conversa muito importante durante a madrugada. Bom dia, disse Adriano um pouco nervoso. Bom dia, senhor, respondeu Conceição. Mas havia algo diferente em sua voz. Uma formalidade que não existia antes. Durante o café da manhã, Vitória ficou inusualmente quieta, deixando que os adultos conversassem sobre trivialidades como o tempo e os planos para o dia. Senhor Adriano, disse Conceição finalmente, depois de Vitória terminar de comer. Vitória e eu conversamos durante muito tempo ontem à noite e esta manhã cedo. Imaginei. E chegamos a algumas conclusões importantes. Adriano esperou, sentindo o coração bater mais forte. Primeiro, que não sabemos como isso funcionaria na prática. Somos de mundos muito diferentes, com rotinas completamente distintas, expectativas diferentes sobre a vida. Entendo. Segundo, que você é uma pessoa boa, que trata nossa família com respeito e carinho genuíno. Obrigado. E terceiro, que também nunca fomos tão felizes e completas quanto nestes últimos dias. Adriano sentiu uma onda de alívio e esperança. O que estão propondo? Que tentemos, disse Vitória, não conseguindo mais ficar calada. Que tentemos ser uma família de verdade, mesmo que seja difícil no início. Seria um grande ajuste para todos nós, continuou Conceição. Eu teria que me acostumar com sua vida agitada, você com nossa simplicidade. Vitória teria que se adaptar a ter uma figura paterna. E todos nós teríamos que aprender a dividir decisões, espaço, tempo e responsabilidades, completou Adriano. Exatamente. Vocês têm certeza absoluta. Mãe e filha se olharam por um longo momento, então assentiram simultaneamente. Então vamos tentar, disse Adriano, mas fazemos isso direito, passo a passo, com conversa, paciência e muito amor. Os meses seguintes foram de ajustes intensos e descobertas maravilhosas. Adriano reduziu drasticamente suas viagens de negócios e começou a trabalhar mais de casa, instalando um escritório no apartamento que comprou para eles em São Paulo. Conceição passou de funcionária para companheira, um ajuste que não foi fácil para nenhum dos dois no início. As primeiras semanas foram complicadas. Conceição tinha dificuldade para aceitar que não precisava mais trabalhar como empregada doméstica, e Adriano teve que aprender a dividir decisões sobre Vitória, sobre a casa, sobre tudo. Vitória, por sua vez, precisou se acostumar a ter regras e expectativas de duas pessoas adultas. Houve momentos de tensão, discussões sobre limites, dinheiro, educação de Vitória, e até algumas lágrimas. Mas também houve descobertas incríveis. Adriano descobriu a alegria de ajudar Vitória com o dever de casa, explicando matemática de forma que ela pudesse entender.
Aprendeu a fazer tranças no cabelo dela para a escola, descobriu que tinha talento para contar histórias na hora de dormir e se surpreendeu com sua paciência infinita quando ela fazia birras típicas de criança. Conceição descobriu que podia confiar em alguém para dividir as responsabilidades de criar Vitória, que merecia ser amada e respeitada como mulher e não apenas como mãe, e que suas opiniões e desejos eram valorizados. Também descobriu que gostava de estudar. Adriano a incentivou a fazer um curso de administração à noite. Vitória descobriu que ter um pai não significava perder a mãe, mas sim ganhar mais amor, mais segurança, mais possibilidades. Adriano a matriculou numa escola melhor, mas sempre consultando Conceição sobre cada decisão. Pagou aulas de natação porque Vitória adorava a água e de violão porque ela demonstrou interesse musical. As mudanças não foram só emocionais. Adriano reformou completamente o apartamento para acomodar sua nova família. Transformou seu home office numa sala de estudos onde Vitória podia fazer lição e Conceição estudar. Decorou o quarto de Vitória com cores que ela escolheu. Instalou uma cozinha maior porque descobriu que gostava de cozinhar com Conceição nos fins de semana. 6 meses depois do episódio do quase sequestro, Adriano surpreendeu Conceição com um pedido de casamento durante um jantar romântico enquanto Vitória dormia na casa de uma amiguinha. Sei que ainda estamos aprendendo a ser família, disse ele ajoelhando com um anel simples, mas bonito. Mas não quero aprender com mais ninguém. Quero aprender com você, quero crescer com Vitória, quero construir algo sólido e verdadeiro. Casa comigo? Conceição chorou, riu e disse sim, sem hesitar. Mas o momento mais emocionante foi quando contaram para Vitória no dia seguinte. Vocês vão casar de verdade? Perguntou ela, pulando de alegria. Se você concordar, disse Adriano, porque também quero te adotar oficialmente. Quero ser seu pai no papel, não só no coração. Vitória o abraçou tão forte que quase o derrubou. Sempre quis um pai que escolheu me amar, disse ela. O casamento foi simples, numa cerimônia pequena na praia em frente à casa de Guarujá, com apenas os amigos mais próximos e alguns familiares de Conceição. Vitória foi a dama de honra, com um vestido rosa que ela mesma escolheu. Mas a vida real começou depois do casamento. Adriano teve que aprender a equilibrar trabalho com família de forma completamente nova. Antes, trabalho era sua prioridade absoluta. Agora, família vinha primeiro, sempre. Isso significou algumas mudanças difíceis. Vendeu 2 de suas empresas para ter mais tempo, recusou projetos que exigiriam muitas viagens, demitiu funcionários que não respeitavam seus novos horários familiares. Conceição se formou em administração com honras e começou a trabalhar na própria empresa de Adriano, gerenciando recursos humanos. Ela tinha um talento natural para lidar com pessoas e trouxe uma humanidade à empresa que estava faltando. Vitória cresceu numa família amorosa, mas também aprendeu responsabilidades. Tinha tarefas em casa, limites claros, e era incentivada a estudar e se desenvolver. Adriano descobriu que ser pai significava às vezes dizer não, estabelecer consequências e ensinar valores através de exemplos. 2 anos depois do casamento, quando Vitória estava com 10 anos, a família enfrentou seu primeiro grande desafio. Adriano descobriu que tinha câncer de próstata. O diagnóstico foi devastador. Vai ficar tudo bem, papai, disse Vitória, segurando sua mão no hospital após receberem a notícia. A gente vai cuidar de você como você cuidou da gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os 6 meses de tratamento, Conceição assumiu mais responsabilidades na empresa enquanto cuidava de Adriano. Vitória, mesmo sendo criança, ajudava da forma que podia, fazendo cartões para animá-lo, lendo histórias quando ele estava cansado dos medicamentos, simplesmente ficando perto quando ele precisava de companhia. A doença fortaleceu ainda mais a família. Adriano se recuperou completamente, mas a experiência lhes ensinou a valorizar cada momento juntos. Sabe o que aprendi? Disse ele para Conceição uma noite, alguns meses após receber alta médica. Que família não é só sobre os momentos felizes.
É sobre estar junto nos momentos difíceis também. E nós estivemos juntos, respondeu ela. Sempre. Quando Vitória completou 12 anos, a família decidiu fazer algo especial. Criar uma fundação para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade a encontrar famílias amorosas. Por que vocês querem fazer isso? Perguntou Vitória. Porque sabemos como é importante ter uma família que te ama, explicou Conceição. E queremos que outras crianças tenham a mesma chance que você teve de escolher uma família. Que nós tivemos de escolher uma família, corrigiu Adriano. A Fundação Família Escolhida começou pequena, ajudando com processos de adoção e fornecendo suporte para famílias que estavam passando por dificuldades. Mas cresceu rapidamente, especialmente porque Vitória se tornou uma defensora apaixonada da causa. Aos 14 anos, Vitória dava palestras em escolas sobre a importância de famílias amorosas, independentemente de como são formadas. Era articulada, inteligente e tinha uma maturidade emocional impressionante. Às vezes as pessoas perguntam se sinto falta de ter pais biológicos, dizia ela numa de suas palestras. E eu sempre respondo, por que sentiria falta de algo que nunca tive, quando tenho pais que me escolheram todos os dias? Adriano e Conceição assistiam essas palestras com lágrimas nos olhos e orgulho no peito. 5 anos depois do casamento, quando Vitória estava com 13 anos, a família recebeu uma surpresa inesperada. Conceição descobriu que estava grávida. Como vocês se sentem sobre ter um irmão ou irmã? Perguntaram a Vitória quando contaram a notícia. Animada, respondeu ela sem hesitar. Sempre quis ser irmã mais velha. Não tem ciúme? De quê? Amor não diminui quando é dividido, multiplica. Mais uma vez, a sabedoria de Vitória surpreendeu os pais. 9 meses depois, nasceu Miguel, um bebê saudável que trouxe ainda mais alegria para a família. Vitória se revelou uma irmã mais velha, protetora e carinhosa, ajudando com as mamadeiras noturnas e ensinando o irmãozinho sobre o mundo. Agora somos uma família de 4, disse Adriano no hospital, segurando Miguel enquanto Vitória e Conceição descansavam. Sempre fomos uma família de 4, corrigiu Vitória. Só que antes Miguel morava no céu esperando a hora certa de vir. Quando Miguel completou 2 anos e Vitória 16, a família decidiu voltar à casa de Guarujá para uma celebração especial. O 10º aniversário do dia em que se conheceram, que eles chamavam carinhosamente de Dia da Família Escolhida. Caminhando pela mesma praia onde Vitória havia construído castelos de areia e compartilhado o segredo que salvou a vida de Adriano, a família refletiu sobre sua jornada. Vocês se lembram do que eu disse naquele dia sobre família ser algo que a gente constrói? Perguntou Vitória, agora uma adolescente segura e brilhante. Lembro, disse Adriano. Acho que estava certo. Mas agora sei que não é só construir uma vez. É construir todo dia, com cada escolha, cada conversa, cada abraço. E cada castelo de areia, completou Conceição apontando para Miguel que brincava na areia com a mesma concentração que Vitória tinha naquela idade. Especialmente cada castelo de areia, concordou Adriano. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, a família se sentou no terraço da casa olhando as estrelas. A mesma varanda onde Adriano havia tomado aquela primeira caipirinha, pensando que estava apenas começando férias relaxantes. Papai, disse Vitória, agora quase da altura de Adriano, você se arrepende de alguma coisa? Como assim? De ter mudado toda a sua vida por nossa causa? Adriano pensou por um momento, olhando sua família. Conceição, ainda linda aos 42 anos, agora uma empresária bem-sucedida e mãe dedicada. Vitória, transformada numa jovem inteligente, compassiva e forte. Miguel, dormindo nos braços da mãe, um bebê cheio de possibilidades. Sabe o que me arrependo? Disse finalmente. O quê? De não ter mudado antes. Por quê? Porque cada dia que passei sem vocês foi um dia desperdiçado. Vitória sorriu e se aninharam junto aos pais, como faziam quando era pequena. Bem, disse ela, pelo menos não desperdiçamos mais nenhum. E não desperdiçaram. Nos anos que se seguiram, a Fundação Família Escolhida
cresceu até se tornar uma das maiores organizações de apoio à adoção do Brasil. Vitória estudou direito com foco em direitos da criança. Miguel cresceu numa família amorosa e estável, nunca conhecendo nada além de amor incondicional. Adriano continuou bem-sucedido nos negócios, mas agora media sucesso de forma diferente, pelo número de jantares em família, pelas férias que tirava completamente desconectado do trabalho, pelas vezes que chegava em casa a tempo de ajudar com a lição de casa. Conceição se tornou uma das executivas mais respeitadas na empresa, conhecida por sua humanidade e competência. Mas mais importante, se tornou uma mãe e esposa realizada, que sabia que era amada pelo que era, não pelo que fazia. E Vitória? Vitória se tornou exatamente o que sempre foi, uma força da natureza, uma jovem que entendia o poder do amor escolhido e dedicou sua vida a garantir que outras crianças tivessem as mesmas oportunidades que ela teve. 10 anos depois daquele dia fatídico na praia, quando Vitória tinha 18 anos e se preparava para entrar na faculdade, a família organizou uma festa especial na casa de Guarujá. Convidaram todas as famílias que a Fundação havia ajudado ao longo dos anos, mais de 200 pessoas que encontraram amor através da adoção ou suporte familiar. Olhem ao redor, disse Vitória num discurso improvisado para os convidados. Cada pessoa aqui é prova de que família não é sobre sangue. É sobre escolher amar alguém todos os dias, nos momentos bons e ruins. Ela apontou para seus pais que estavam no fundo da multidão com Miguel, agora um menino de 7 anos, cheio de energia. Meus pais me ensinaram que o amor mais poderoso é o amor que escolhemos dar, não o que somos obrigados a dar. E vocês, todas essas famílias lindas, são prova de que esse tipo de amor pode transformar o mundo. Os aplausos foram ensurdecedores, mas Adriano só conseguia olhar para a Vitória com orgulho infinito. A menina corajosa de 8 anos que havia salvado sua vida havia se transformado numa jovem que estava salvando a vida de muitas outras pessoas. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Adriano caminhou sozinho pela praia. Era a mesma praia onde tudo começou, onde Vitória havia corrido até ele com um segredo que mudou tudo. Pensando em quê? Perguntou Conceição, se aproximando e entrelaçando o braço no dele. Em como uma criança de 8 anos conseguiu ver algo em mim que eu mesmo não via. O que ela viu? Um pai, uma família, um homem capaz de amar mais do que amar suas empresas e seu dinheiro. Você sempre foi capaz, só precisava da oportunidade certa e de pessoas certas para amar. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo as ondas quebrarem na mesma areia onde Vitória havia construído castelos anos atrás. Adriano, disse Conceição suavemente. Obrigada. Por quê? Por ter escolhido nos amar todos os dias desde então. Adriano beijou a testa da esposa e sorriu. Obrigado por terem me deixado fazer parte desta família incrível. Caminhando de volta para casa, onde Vitória ajudava Miguel a escovar os dentes e onde os sons de uma família real, risos, conversas, pequenas discussões sobre quem ia apagar as luzes, ecoavam pelas janelas abertas, Adriano refletiu sobre sua jornada. 10 anos atrás, era um homem rico, mas vazio, sempre olhando por cima do ombro, sempre preocupado com ameaças e competição. Agora era marido, pai, fundador de uma organização que mudava vidas, um homem que media riqueza pela qualidade dos abraços que recebia ao chegar em casa. E tudo havia começado com uma menina corajosa que decidiu confiar em um estranho o suficiente para contar um segredo que salvou não apenas sua vida física, mas sua alma. Família escolhida, murmurou Adriano para si mesmo, uma frase que havia se tornado o lema não oficial de sua casa. Porque no final, essa era a lição mais importante que Vitória lhe havia ensinado, que as melhores famílias não são aquelas em que nascemos, mas aquelas que construímos, dia após dia, escolha após escolha, castelo de areia após castelo de areia. Esta história nos ensina que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados em situações inesperadas e até perigosas. Adriano pensava que estava simplesmente tirando férias para descansar, mas encontrou algo muito mais valioso, uma família verdadeira.
E tudo graças à coragem de uma menina que decidiu fazer a coisa certa, mesmo sendo pequena e sem saber as consequências de sua ação. A história também nos mostra que família é uma escolha diária, não um acidente biológico. O amor mais poderoso é aquele que escolhemos dar, não aquele que somos obrigados a sentir. Adriano, Conceição, Vitória e, eventualmente, Miguel criaram algo lindo porque cada um deles escolheu todos os dias amar e cuidar dos outros. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe nos comentários seu nome e de que lugar está assistindo. Sua companhia é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima história.